é que vocês aprendem sobre os países lusófonos, né? Os países que também É foram colonizados por assim, é que na Portugal. verdade, na verdade a gente estuda sobre a história e a geografia do mundo, né? Mas, Enquanto a gente anda, né, vai pro mercado, a gente vai conversar sobre algumas coisas que nos perguntam. Tiveram muitas dúvidas, porque o primeiro vídeo foi sobre o que a gente gravou? casamento, né? Sobre os Casamento casamentos no civil. Já foi direto e com atualizações. Então, isso vai ser meio que uma apresentação, né, sobre nós e curiosidades que mais nos perguntam. Começando por Sebastião, que todo mundo tem curiosidade para saber sobre ele. O que acontece? As pessoas perguntam muito quanto tempo eu tô aqui em Angola, né? É verdade. Eu falo, não, eu tô aqui já tem 13 anos já. 13 anos, Cheguei em 2014, né? Aí o pessoal sempre pergunta, não, mas você fala tão bem o português, como é que é? Eu falei, não, de onde eu venho, fala português, né? Sim. É Angola. Vou falar, e esse sotaque? Sim, uma pausa. Todo mundo na rua olhando pra gente. Fala que Eu não tô acostumada. E a gente pensou, vamos gravar domingo no mercado, porque esse caminho sempre é vazio, né? Sim. Mas hoje tá passando um monte de carro olhando pra gente. Só porque a gente resolveu gravar. Olha aí os pássaros aí. Aí quer dizer então que as pessoas perguntam qual língua fala lá em Angola. Aí eu falo, ó, lá em Angola a gente fala português, né? Só que tudo bem, tem a questão do sotaque, ser um pouquinho diferente quando o Brasil. Mais pra Portugal, né? Mais para Portugal, mas é português. Aí... Agora, uma curiosidade assim, interessante sobre isso é que em Angola, alguns amigos já compartilharam comigo e ele também, é que vocês aprendem sobre os países lusófonos, né? Os países que também foram colonizados por Portugal. É que na verdade a gente estuda sobre a história e a geografia do mundo, né? Aqui a gente não estuda. Mas aqui no Brasil a gente mesmo, estuda. assim, então... Mas eu não lembro, pelo menos na escola, de eu estudar especificamente os países que falam português. Se tinha como é que se diz? No currículo, passou batido, eu não lembro, confesso pra vocês. Mas lá, as pessoas já sabem, assim, quais são os países, aqui a gente não sabe. E eu acho que é porque não era ensinado. Hoje possa ser que tenha mudado, porque o movimento negro também impulsionou muitos avanços, assim, da educação básica. Sim, tá bom. Até aí, isso que aqui também estuda, né, sobre a geografia do mundo, né? Então, assim, a gente estuda sobre todos os países, o que fala em cada país, tudo mais, onde a gente fica. Então, isso ajuda bastante, né? E quanto a essa questão do sotaque, sotaque diferente. Tudo bem, né? Tem essa questão do português, você mais português de Portugal, e também tem essa questão dos locais onde eu morei. Que também influencia muito. Assim que eu cheguei aqui, né? Assim que eu cheguei aqui, eu morei no Ceará, depois fui morar no Paraná. Começou pelo Nordeste primeiro. Aí fez mestrado no Paraná e agora... Tô aqui em São Paulo, né? Estamos no estado. No estado de São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Então, eu peguei um pouquinho do sotaque nordestino. Justamente nordestino, né? Outra coisa, sobre gírias baianas, ele já tá bem contextualizado. Porque eu falo muitas gírias ainda, apesar de já namorar Salvador há muito tempo, já há uns 4, 5 anos. Eu ainda falo muita coisa. E ele também consome muitos influenciadores. Isso é verdade, né? Então, meu, fica se passando por baiano. Vocês precisam ver. Não, é aquela coisa, né? Eu preciso também aprender a gíria pra também estar entendendo um pouquinho do que... Para não ter ruído na comunicação. Eu também já aprendi muitas expressões angolanas, que é algo que as pessoas me perguntam também. Tá cortando a sua cabeça, você quer que eu grave? Uma patinha? Aí, beleza, né? Eu já aprendi bastante as expressões angolanas e que as pessoas sempre me perguntam, né? Em relação a mim, me perguntam sobre a minha perspectiva sobre Angola, se eu visitaria. Sim, eu quero muito conhecer. Você conhece muita coisa sobre Angola? Se eu conheço. As danças, tudo. Sempre me perguntam, não, pessoal de Angola. E eu acho que, assim, ter crescido em Salvador e ter tido a bagagem cultural que eu tive por ter crescido e estudado em Salvador sobre Angola me permitiu ter uma facilidade maior em me relacionar com você, né, meu amor? É verdade. Entender e não ser xenofóbica, né? Importante. Então teve essa facilidade, assim, por eu já ter essa bagagem de conhecimento cultural. Na verdade, ela tem os ancestrais dela são africanos, provavelmente. E aí é isso, então foi fácil.
realmente, assim, e a questão da gíria tem que aprender, né? Eu aprendi bastante aprender. gírias da Bahia, né? De Salvador, principalmente, barril dobrado. Quem vê de longe pensa que ele nasceu em Salvador. Quando ele foi para Salvador, ele se sentiu em casa. Mas depois a gente pode falar sobre isso. Depois a gente fala, no outro vídeo a gente fala sobre isso, né? Mas assim, aprendi bastante. E assim. expressões angolanas que eu estou viciada ultimamente é iá. Tudo eu falo iá, coloco iá no meio. O xê é tipo oxe, né? Você pode usar pra tudo início de frase. Xê! E o toma like. Toma like eu aprendi o barril dobrado. Barril dobrado, toda hora ele fala isso. Barril dobrado. Você é barril. Aí fala meu pivete, e aí meu pivete. E tem outra também, fala pai. Fala pai, ele cumprimenta as pessoas agora. Fala pai. Teve um dia que ele atendeu meu celular, tava tocando. Esse povo do marketing, aí ele fala pai. Eu achei que era o pai dele, eu falei assim... Por que você tá falando com seu pai assim? Porque ele começou a falar sim. Aí desligou. Eu falei, por que você tá falando com seu pai assim? Não. Aí ele, não, foi no seu celular. Esses telemarketing. Eu falei, meu Deus do céu. Já pegou. Paramos aqui na praça agora para poder responder as perguntas, né? Porque Sim. o braço tava doendo. E para finalizar, acho que as principais perguntas assim, sobre a igreja. Eu lembrei aqui. Tem uma questão que o pessoal pergunta muito, assim, sobre mim, como é que foi a adaptação aqui no Brasil. Porque, sim, tudo bem, uma cultura diferente, não muito diferente, mas diferente. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade aqui, quando eu cheguei aqui no Brasil, foi a questão da alimentação, né? Porque a alimentação nossa é um pouquinho diferente da alimentação daqui do pessoal aqui do Brasil, né? Então... E eu tô me adaptando a comer comidas angolanas, eu gosto mais. É muito a base, assim, de farinha naturais, né? De banana, de aipim. Muita verdura. Peixe. Tudo, inclusive, foi assim que ele me conquistou. Fazendo feira pra minha casa, quando eu morava sozinha lá em Curitiba. Ele ia me visitar, fazia feira e levava. Então... Eu fui me adaptando, né? Tentando fazer alguns pratos angolanos aqui, com os ingredientes aqui que eu achava nos mercados aqui. Gente, voltando porque o mercado que a gente ia tá fechado. E hoje é domingo, né? Então, ótima desculpa pra gente ir tomar um cafezinho. Isso aqui também foi um dos choques culturais que eu tive aqui, viu? Do que? De mercado? Todo domingo, as cidades aqui parecem desertas, assim, não tem nada aberto, todo mundo em casa. Não, mas mesmo nas capitais também são desse jeito. Então foi um choque assim, cultural que eu tive. Não faz nada domingo. Onde é que vai o pessoal domingo? E aí agora a gente vai tomar um cafezinho. Sobre a questão do café, né, é uma coisa que eu aprendi a tomar aqui, né, porque Angola não é hábito, não é costume o pessoal tomar café, né, mas chá. Então, lá em Costa da Casa você vai, vão te oferecer chá, já que não, porque você vai café. Até quando tá quente também, mas eu não fiz muito, né? Mas é comum as pessoas tomarem café pra tudo quanto é canto. Eu tô aprendendo. Ele tá pegando um hábito e eu tô pegando um hábito de chá. Eu sempre gostei de chá, mas ele é todo momento chá e agora eu tô adicionando mais ainda. E assim, Corinthians ganhou. Tá um frevo na chave. Eu interagindo como se fosse corintiana. Tá um frevo, gente. No interior de São Paulo, quando o Corinthians joga, vocês veem aqui. É um caos. Um caos, assim, organizado. Porque o povo é torcedor mesmo, torcedor. Torce mesmo. Mas... Tá o frevo no... Olha aí. A concentração corintiana vai começar. A gente tentou ali gravar a concentração corintiana, porque tem uma praça ali atrás de mim. Toda vez que o Corinthians joga e ganha, a galera se reúne lá. Então todos os carros vão passando aqui, buzinando e ir pra lá. E aí eles botam som, fazem a comemoração, né, amor? Fica aí um tempão. Então tá todo mundo pra toda lá. vez é assim, né? Acaba o jogo. Aí teve o Campeonato Paulista, né? Aí o time que foi campeão, o pessoal, todo mundo aí reunido aí fazendo a festa. Até umas 8 horas, vamos ficar aí nessa praça. É o point da cidade. E aproveitando essa temática jogos, eu lembrei de duas perguntas que o Sebastião foge aqui.
quando as pessoas perguntam pra ele aqui no Brasil. Que é, pra qual time ele torce? Eu falo, não tenho nenhum time aqui no Brasil não, só tenho um time fora do Brasil. E sobre política, né? Qual político que ele apoia? Qual político, qual partido. Aí ele fala, eu sou estrangeiro, eu não voto aqui não. Só voto em Angola. O significado de sabonetar. Não, mas é porque aqui é complicado, né? A galera é muito fiel, né? A galera é muito fiel à torcida, a partido político. Então eu não tenho, também eu não tenho mesmo, eu sou estrangeiro. Sim. Mas ele foge das perguntas. Né, meu amor? Não, eu não fujo, eu só não respondo. Só não respondo. Ou seja, difícil. foge. Não, só não respondo. Então, para concluir, essas são as principais curiosidades sobre nós. Se vocês tiverem mais alguma coisa, comenta aqui que a gente responde, e a gente espera até responder as perguntas, né, que o pessoal mandou para nós. As principais, tem mais, mas a gente não lembra agora. Mas aos poucos a gente vai conversando e qualquer coisa, comenta aqui, né? E se inscreve também, porque se inscreve, deixa gravar mais vídeos sobre relacionamento cultural, sobre casamento. E vão deixando as vossas perguntas aí nos comentários, né, que vocês querem saber de curiosidade sobre nós. Sim. E até mais. Até mais, tchau.